Paz, meus queridos, Deus abençoe vocês. Domingo abençoado, domingo de paz. Um domingo onde que Deus certamente te abençoará e está te abençoando. Por que gravar aqui? Porque aqui eu tenho uma internet muito boa. E na igreja, né, a internet não é tão boa, né, não consigo mais vezes gravar lá. Mas, é bom estar com você. É bom saber que você tem ouvido a palavra de Deus. Muitas pessoas falam comigo. Mas eu fiz um apelo domingo passado para que você anunciasse Jesus. Anunciasse Jesus em todo tempo. Não deixe por motivo nenhum de anunciar Jesus, porque essa é a tua missão, essa é a nossa missão. Não é fácil, eu sei que não é fácil falar de Jesus para muitas pessoas. Eu sei também que não é fácil porque nem conseguimos às vezes chegar a quem nós queríamos que chegasse. Eu sei também que muitas pessoas, muitos lugares, muitos países, né, muitos estados do Brasil nos assistem. Então, você é responsável por isso. Você é responsável por divulgar ou ajudar a divulgar a palavra de Deus. Então, Deus te abençoe e te guarde toda a sua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, concordamos, Senhor Deus, em muitas coisas nessa terra. Concordamos, Senhor Deus, em falar o seu nome. Concordamos, Senhor Deus, em anunciar o Evangelho, porque de todas as formas possíveis, em tempo e fora de tempo, como diz a tua palavra. O importante, Senhor Deus, é que o seu nome seja pregado, Senhor Jesus. A quantas pessoas pudermos levar. Um sorriso, um abraço, uma alegria, às vezes uma tristeza. E perdemos, Senhor Deus, pessoas que convivem nosso. Então, Senhor Deus, abençoe e guarda cada família, cada irmão, cada irmã, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem. Cada um nessa terra, Senhor Deus, que tem uma história para contar. E às vezes, Senhor Deus, faz a sua própria história. Então, nessa noite, Senhor Deus, fala, Senhor Deus, a esse coração que me ouve. Não é fácil, Senhor Deus, não é fácil. Às vezes, Senhor meu Deus, é mais difícil, Senhor Deus, pregar, anunciar, viver e saber, Senhor Deus, que muitas pessoas, Senhor Deus, não querem, Senhor Deus, não se importam com a tua vinda. Nós cremos, Senhor Deus, nós cremos que um dia o Senhor vai voltar nessa terra e vai reinar nessa terra e vai morar com muitos, mas com muita tristeza, Senhor Deus. Nossos corações vão ficar tristes com as pessoas, Senhor Deus, que não querem por algum motivo, Senhor Deus, ou por não crer, por não conhecer, ou por não querer, ou por deixar às vezes de querer, Senhor Deus, porque se apegam, Senhor Deus, essas coisas do mundo. O mundo que vivemos, Senhor Deus, essa terra que vivemos, esse planeta abençoado por Ti, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite, por mais um dia de vida, eu poder me dirigir, Senhor Deus, a algumas pessoas que me assistem. Louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, Senhor Deus, aqui na terra, no céu. Aonde esse nome, Senhor Deus, for falado, que seja exaltado, Jesus. Senhor Jesus, Lorde, Senhor, Mestre, Doutor, Professor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, meu Deus, nós cremos em Jesus. Nós acreditamos que Jesus possa, Senhor Deus, reinar e deve reinar, porque tudo foi feito para Ele e por Ele. E sem Ele, nada faríamos, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, faz crescer, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor Deus. Uma pessoa, Senhor Deus, que assiste. Uma pessoa que ouve, Senhor Deus. Uma pessoa que recebe essa oração nessa noite. Que seja ricamente abençoada. E que não falte na mesa dela, Senhor Deus, o pão. Que não falte, Senhor Deus, na vida dela a palavra. E que na sua vida tenha esperança.
sonhos, que ela possa viver, Senhor Deus, ricamente abençoada por Ti, Senhor Deus. Nunca deixe, Senhor Deus, de faltar o amor em cada coração. Tira, Senhor Deus, esse coração de carne. Coloca, Senhor Deus, um coração esplendor, um coração de fé, um coração espiritual. Porque carne já somos, Senhor Deus. Pedra também somos. Pó também somos. Somos feitos da matéria da terra, Senhor Deus. Quando o Senhor fizeste Adão, que foi feito do pó da terra. Mas, Senhor Deus, também somos, Senhor Deus, da própria terra. E tudo que fizemos, comemos e plantamos, Senhor Deus, vem da terra que o Senhor fez e criou. Então, nessa noite, Senhor Deus, derrama da tua unção, da tua graça, sobre a vida de cada um. Não só de um, Senhor Deus, não só de dois, mas de quem o Senhor chamar. Então, Senhor Deus, no meu coração, chame a todos. Chame a todos, Senhor Deus, e coloque em cada coração, em cada mente, em cada ouvido, Senhor Deus, que ouve, em cada coração que bate, que sente, em cada mente que pensa, Senhor Deus, em cada alma que vive, Senhor Deus, porque somos almas viventes, Senhor Deus, porque o Espírito é seu e a carne é o pó da terra. Então, Senhor Deus, nos abençoa ricamente, nos abençoa, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, pelos meus amigos que eu tenho, Senhor Deus, pelas pessoas que eu conheço, pessoas que me ajudam, que me abençoam, Senhor Deus, através de Ti, no meu serviço, Senhor Deus, porque tudo eu te entrego, Senhor Deus. Entrego minha vida, minha família, minha casa, meus bens, porque tudo, Senhor Deus, tudo que eu tenho é Teu. Nada é meu, Senhor Deus. Nada que eu tenho é meu, Senhor Deus. Eu tenho, Senhor Deus, o direito de escolher a livre-arbítrio que o Senhor nos deu a cada um de nós. Então, Senhor Deus, abençoa, mas abençoa muito, Senhor Deus, ao meu irmão que me ouve nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Está escrito em Gênesis. Olha o que diz o Senhor em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mais adiante, a sua palavra diz assim: Bem-aventurado o homem, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Está escrito em Salmos, versículo 128. Bem-aventurado, bem feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mais adiante, na sua palavra, mais adiante um pouquinho, em Apocalipse, né? Diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nessa noite, nesse dia, a Bíblia diz que o Senhor fez o céu, os céus, né, e a terra. E depois, João teve uma visão. Eis que vejo um novo céu e nova terra, porque a primeira terra, o primeiro céu, passou. Já não existe mais. E ele falou isso lá há muito tempo, há 2000 anos atrás. E nós somos observadores da palavra de Deus. Nós observamos a palavra de Deus, como quero que você também observe. Leia, pegue a Bíblia, examina ela. Não deixe que as pessoas falem ao teu ouvido aquilo que eles pensam simplesmente porque acham que é certo ou errado. Porque a Bíblia diz para você examinar a palavra. Quando você examina a palavra, quando você lê a palavra, o Senhor, Ele te dá um entendimento. O Espírito Santo derrama sobre você o entendimento do conhecimento. É o que Adão teve, conhecimento.
Ele conheceu o bem e o mal, as coisas boas e as coisas ruins. E nós, como somos carnais, somos feitos de carne, metade, 50% da nossa vida é carne, 50% é espiritual. Qual o lado que você tender mais? Qual o lado que você preferir mais? Ou o lado que você quiser buscar mais? É o que vai te fazer você crer mais em Deus ou menos em Deus. Eu sei que muita gente, não é o nosso caso, nós ouvimos falar de pessoas que não creem em Deus, que não aceitam essa visão por fé. Porque a nossa vida tem que ser baseada na fé. Porque Abraão, a Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé. Porque ele creu, simplesmente creu, e fez, e obedeceu. Porque às vezes obedecer é difícil, porque quando você obedece uma coisa que você não vê, que você não conhece, que você não sente, você fica sem esperança. Esperança de esperar, aguardar. Tudo nessa vida, tudo. Se você pegar desde Adão até hoje, você vai ver que tudo passa. Mas Jesus afirmou categoricamente, dizendo: tudo passa, menos a minha palavra. Jesus diz que a minha palavra não passará até que se cumpra tudo que está escrito neste livro da vida. Homens, mulheres, crianças, jovens, pastores pequenos, grandes, homens de muita fé, de muita resistência. Essas pessoas têm prazer de ter a oportunidade de falar de Jesus. Então, na sua palavra diz, está lá em Apocalipse, capítulo 28, que ele vem sem demora. E com ele vem o galardão. O que é galardão? É recompensa pelas suas obras. Por que você fez? Salvação é aquela salvação que Deus diz que a salvação não é por obras, não é por feitos. A salvação. Mas Jesus diz que aquele que vai ser reconhecido, vai ser julgado pelas suas obras, que ele traz nas suas mãos a quem tiver direito de permanecer. Uns vão permanecer do lado de fora do templo, mas serão salvos. Isso é bíblico. Outros permanecerão dentro do tabernáculo de Deus. Se compararmos, são uns 1.200 quilômetros quadrados, para cima e para baixo, para os lados, é tipo um dado, um quadrado. Ali vai habitar muita gente. Dentro da cidade santa, que a Bíblia diz que vem ataviada, vem arrumada para os seus eleitos. Seja você um eleito. Seja você aquele que vai mudar a história do país. Todos nós nessa terra, nós temos uma história. Eu posso contar histórias de muita gente, muitas pessoas, porque já foi escrita e já partiram dessa terra. Também posso contar sonhos que muitos tiveram. Eu posso falar de sonhos grandiosos de muitas pessoas. Mas também posso falar de coisas que pessoas pequenas, senhoras, senhores, que viveram nessa terra e falaram de Jesus para mim. Pessoas têm muito estudo, têm muito conhecimento, têm muita teologia. Pessoas que, de fato, viviam a presença de Deus todo o tempo. Então você pode ser essa pessoa a contar uma história. Conte a história de Jesus a todas as pessoas. Porque certamente o meu Senhor Jesus, no dia em que se dobrarão todos os joelhos, que se confessará todos
eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, a recompensa, que tenho para retribuir. Ele não vai dar, ele vai retribuir, porque, na verdade, quem fala de Jesus vai ser recompensado, porque pelo aquilo que falou de Jesus, falou dele. Cada um segundo as suas obras. E ele continua dizendo, eu sou o começo, o alfa, letra grega, o ômega, o final da letra grega, o primeiro, quando estava lá no paraíso, com o Pai, e o último, que morreu na cruz. Ele é o princípio de tudo e ele é o fim de todas as coisas. Bem-aventurado, bem-aventurado, aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe seja assistido o direito à árvore da vida. E entre na cidade pelas portas, fora dessa história, fora onde que nenhum deles vão poder entrar, ficarão os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz de Davi, a geração de Davi, brilhante estrela do amanhã, aquele que dá todas as coisas, a oportunidade. Não fica de fora dessa jornada, porque aqui é muito bom. Viver nessa terra é ótimo. Ter as coisas que Deus te dá é excelente. Você viver, você curtir, distribuir, você poder fazer aquilo que você acha de bom, de melhor, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que você viva. Que você desfrute daquilo que Ele fez para você. Não retenha o que Deus te dá. Se você puder multiplicar 1000 vezes o que você tem, que Deus te deu, amém. Mas se você tiver só o desejo de viver para o Senhor, que Deus te abençoe. Deus te guarde a sua vida, a sua casa, seus irmãos, seus amigos. Pensa nisso, pensa naquilo que você pode fazer. Olha quantas pessoas você vê que no passado fizeram história. Noé, diz a Bíblia que Noé construiu a arca para que 8 pessoas pudessem ser salvas. 8 pessoas. Noé, suas esposas, seus 3 filhos e suas 3 esposas. 8. Vê a grandeza de Deus nos salvar. Ele podia salvar mais pessoas, mas aquelas pessoas eram ruins. Naquela terra em que vivia Noé, eram as pessoas ruins. Mas Deus, sendo generoso, salvou 8 pessoas para dar continuidade à história. Com ele salvou os animais necessários para que tenhamos hoje, né? Que temos. E depois ele continuou a história, pegou Abraão, tirou Abraão, porque Abraão creu mais do que todo mundo. O coração de Abraão era excelente para Deus. Porque a Bíblia diz que Deus era amigo de Abraão. Que Deus era amigo de Abraão. E Deus visitava Abraão. Deus ajudou Abraão a mudar a história. Fez Davi um homem valente, escolhido por Deus. Mas ninguém dessas pessoas que eu já falei e continuo falando, ninguém deu sua vida por mim, nem por você.
Só Jesus teve essa coragem de dar a sua vida para o amor de todos. Só Jesus. E o último, a Bíblia diz que ele é o último da geração eleita. Jesus subiu, foi colocado no madeiro, andou sendo blasfemado, chicoteado, rasgado, mas ele é o último do Cordeiro. Então, nós somos anunciadores, nós divulgamos, nós somos jornaleiros de Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te guarde na sua vida. Nunca deixe faltar na sua vida a fé. Porque a fé é que vai te motivar a muitas coisas. Certo? Então, Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus te proteja. Que Deus te abençoe sempre a sua vida, a sua casa. Porque nós viemos só. E só nós voltaremos. Nós fomos chamados para viver uma eternidade. Deus te chamou para você viver uma eternidade. E certamente você vai sozinho. Não vai levar ninguém contigo. Você vai só. Do jeito que você veio, você vai só. Como eu também vou só. Então, pensa nisso. Pensa nessa missão que você tem aqui na Terra. Nessa história que você pode contar para muita gente. Tá bom? Fique na paz. Deus te abençoe sempre. Em todos os dias da sua vida. Amém? Fique com Deus. Até domingo, querendo Deus. Amém?